dia é comum projetos de recuperação de rodovias e ferrovias, seja para uma ampliação, uma mudança de traçado ou simplesmente um nivelamento. Nesses casos, existe a possibilidade de você receber as coordenadas e cotas do eixo através de um arquivo TXT. Crie um projeto geométrico antes de importar os dados tanto do alinhamento horizontal como do alinhamento vertical. Defina os estilos apropriados para cada tipo de alinhamento. Criando agora o alinhamento vertical. A descrição vai ser grid existente com estilo AV perfil. Em seguida, importe os dados através do utilitário Text Import Wizard. Defina o tipo de dado para ColoPoint e depois selecione o arquivo com os dados. Na caixa de diálogo Text Import Wizard, ajuste os parâmetros conforme os dados contidos. Definindo as coordenadas norte, leste e a coluna das cotas. Neste exemplo, foram importados 163 pontos. Use a ferramenta Review Geometry Points para verificar os dados importados. A caixa informa o valor da coordenada para norte, este e também a cota de cada ponto. Você também pode usar a ferramenta View Horizontal Annotation para publicar os pontos importados. Carregue a preferência. Coloque um asterisco no campo Include da coluna ColoPoints. Para criar um projeto geométrico a partir desses pontos, é necessário usar as ferramentas de regressão geométrica do PowerCivil. A primeira ação é adicionar os ColoPoints para a regressão horizontal com a ferramenta Add Regression Point. No campo Include, coloque um asterisco para incluir todos os ColoPoints importados. Os pontos selecionados nos campos First and Second Point definem a direção do seu alinhamento horizontal. Na aba Advanced, você pode definir as tolerâncias máximas e mínimas para as distâncias, o desvio máximo permitido, bem como o afastamento máximo do ponto mais próximo. Use a documentação de ajuda do PowerCivil para compreender melhor as influências de cada parâmetro. Clique Apply e feche a caixa. A seguir, use o comando Edit Review Horizontal Regression Point para ajustar as tolerâncias de cada ponto ou então para calcular a regressão de um conjunto de pontos. Neste caso, os pontos 11, 12 e 13 terão o parâmetro weight reduzido. Isso significa que esses pontos terão menos peso no cálculo da regressão. Isso já foi previamente verificado através de um diagrama de curvas, que será mostrado mais adiante. A ferramenta View Regression Point permite que você publique e anote todos os pontos carregados para o processo de regressão. Ela funciona de forma similar à ferramenta View Horizontal Annotation. As ferramentas Multiple Element Regression Analysis, Single Element Regression Analysis e Edit Review Horizontal Regression Point são usadas em conjunto para o cálculo.
Clicando no botão Select Only, vamos selecionar graficamente os pontos para o cálculo da regressão. Depois que os pontos são selecionados, você pode refinar a seleção para garantir que o conjunto desejado esteja selecionado. Os pontos com a coluna Include definida para Yes serão incluídos no cálculo. A ferramenta Single Element Regression Analysis, ela é quem vai fazer a operação do cálculo. Defina o tipo de elemento e o resultado é exibido na seção Results. Se o resultado for satisfatório, então clique sobre o botão Save para criar o elemento no seu alinhamento horizontal. Como havia mencionado anteriormente, você pode criar um diagrama de curvatura com os pontos da regressão. Esse diagrama ajudará você a analisar os pontos que definem uma curva e o quão preciso eles podem estar posicionados. Vamos aproximar aqui e observe logo no início do alinhamento que os pontos 11, 12 e 13 tiveram o seu peso rebaixado corretamente, pois eles se encontram estranhamente desalinhados dentro de uma tolerância razoável. Através do diagrama de curvatura, você também pode selecionar os pontos. Isto é especialmente útil para selecionar os pontos de uma curva, por exemplo. Repita o processo com a ferramenta Single Horizontal Element Regression Analysis, porém desta vez com um tipo definido para Circle. Observe que o raio já pode ser lido. Repita o processo para criar os demais elementos do teu alinhamento horizontal. Agora vamos selecionar os pontos correspondente à curva que está no sentido direito. Aqui estou selecionando os pontos através do diagrama de curvatura. Este elemento é do tipo Circle. Vamos para o cálculo. O resultado é satisfatório, então o elemento é salvo. Agora vamos selecionar esses últimos pontos que correspondem à tangente. Definir o elemento para tipo linear, calcular e salvar a solução. As curvas espirais podem ser criadas com a ferramenta Define Spirals, uma vez que você já possui os elementos tangente e arco criados. A solução geométrica entre os elementos é calculada e construída. Identifique a tangente, identifique a curva circular
e a curva espiral é criada. Você também pode identificar dois arcos para criar uma curva espiral entre esses dois arcos. A curva espiral é criada mesmo em situações mais complexas, como uma curva reversa. Quando os elementos são criados separadamente, é comum que aconteça problemas de tangências. A ferramenta Multiple Elements Regression Analysis pode ajudar a corrigir isso. Outra função da ferramenta é ajudar na construção de novos elementos baseada nos elementos já construídos. Aqui vamos construir uma curva espiral faltante, estimando o seu comprimento em 240 metros. Observe que uma aplicação simples, sem considerar e ajustar os elementos adjacentes, resultaria numa descontinuidade do alinhamento. Na caixa de diálogo, marque a opção Free nos elementos que você permite que sejam ajustados. Em seguida, clique sobre o botão Apply e depois Save. O elemento é construído, o alinhamento horizontal é ajustado e concluído. Confira a geometria obtida através do relatório do alinhamento horizontal com a ferramenta Review Horizontal Alignment. A construção do alinhamento vertical através de um conjunto de pontos por regressão geométrica é similar ao processo do alinhamento horizontal. Primeiro, crie um perfil do seu alinhamento. Vamos posicionar aqui no arquivo. Aí está o perfil. Em seguida, com a ferramenta Add Vertical Regression Point, transfira os pontos usados na regressão horizontal através da opção Horizontal Regression Point. Opção selecionada, basta clicar Apply. Com a ferramenta View Vertical Regression Point, publique os pontos no gráfico. Vamos agora sim buscar a ferramenta View Vertical Regression Point. Agora, com a ferramenta Edit Review Vertical Regression Point, selecione os pontos para o cálculo. Aqui estou selecionando graficamente os pontos no meu perfil. Com a ferramenta Single Vertical Element Regression, defina o tipo de elemento e execute o cálculo. Nesse caso, o elemento é do tipo linear, calculado. Se o resultado for satisfatório, salve o elemento. Repita o processo para criar os demais elementos. Vamos posicionar o perfil para selecionar mais pontos da próxima tangente.
Vamos remover alguns pontos deste cálculo no início e no final da tangente. Os demais pontos com o status yes são calculados. O resultado é satisfatório, o elemento é salvo. Assim como no cálculo dos elementos horizontais, você também pode construir novos elementos baseados nos existentes. Adicione o elemento e defina o tipo e o parâmetro estimado. O tipo de elemento é uma curva, o comprimento estimado, nesse caso, de 800 metros. O valor de K desejado de 200. Aplicado. Como pode notar, a curva não foi bem enquadrada com as tangentes. Então, agora no cálculo, eu vou definir quais são os elementos que podem ser ajustados. Aplico e a solução é satisfatória. O elemento é salvo. Vamos repetir o processo para definir os elementos restantes do alinhamento vertical. Selecionamos mais pontos para definir a tangente. Conferindo quais foram os pontos selecionados. Agora com a ferramenta Single Vertical Element Regression Point, calculamos e criamos o elemento. Falta definir a última curva vertical. Os pontos foram selecionados graficamente. Agora, excluindo alguns pontos do cálculo e incluindo outros. Vamos fazer o ajuste da curva. Selecionando o primeiro elemento e inserindo um novo elemento. Tipo curva, comprimento estimado e o valor de K desejado. Ligue a opção Use Regression Analysis para efetuar o cálculo e confira quais são os elementos que estão com a opção Free ativada, para que eles sejam ajustados. Antes é necessário fazer a correção, a curva vertical está apontando para cima, porque o valor de K estava positivo. Agora sim, ajustado. Vamos aplicar. A curva é criada, o resultado é satisfatório, o elemento é salvo. Depois de concluído, republique e verifique os dados do seu alinhamento vertical. Comando Active Vertical e Review Vertical Alignments.